No coração da Córcega, uma pequena ilha banhada pelo sol do Mediterrâneo, nasceu um homem destinado a transformar o mundo. O seu nome? Napoleão Bonaparte. Desde jovem, ele demonstrava algo que o separava dos outros. Uma mente afiada como uma lâmina, uma vontade inquebrantável e uma ambição que nenhum limite poderia conter. Filho de uma família modesta, Napoleão cresceu em meio à agitação da Revolução Francesa, uma época em que o trono tremia e o povo clamava por liberdade. Mas, enquanto muitos buscavam apenas sobreviver, ele via nas chamas da Revolução uma oportunidade rara, a chance de se tornar o dono do seu próprio destino. Com apenas 24 anos, ele já era general. As suas vitórias na Itália foram rápidas, estratégicas e implacáveis. Os exércitos inimigos caíam diante dele como se lutassem contra uma força da natureza. Enquanto outros comandantes hesitavam, Napoleão avançava. Ele estudava o terreno, a moral do inimigo, e atacava com a precisão de um cirurgião. Diziam que ele via o campo de batalha como um tabuleiro de xadrez, e que cada movimento era calculado com a frieza de um mestre. Mas por trás dos olhos do estrategista havia fogo. Um homem que acreditava não apenas na glória, mas no poder da vontade humana. Em pouco tempo, Napoleão tornou-se o nome mais temido da Europa. A França o aclamou como um herói. E o herói, embriagado pela vitória, olhou para o trono e pensou: por que não eu? Em 1804, diante de uma multidão em silêncio na Catedral de Notre-Dame, Napoleão tomou a coroa das mãos do Papa e colocou-a sobre a sua própria cabeça. Ali, ele se coroava imperador dos franceses, o homem que não aceitava ser coroado por ninguém, nem mesmo por Deus. O mundo assistiu, espantado. Ele reformou governos, criou leis que ainda hoje influenciam o mundo, fortaleceu a educação, modernizou o exército e transformou a França numa potência que dominava continentes. O seu Código Napoleônico, por exemplo, estabeleceu princípios de liberdade individual e igualdade perante a lei que se espalharam pelo globo. Mas cada conquista trazia também novos inimigos. Reis, imperadores e generais se uniram contra ele, temendo o avanço do homem que desafiava as coroas e as tradições de séculos. As guerras napoleônicas varreram a Europa. Itália, Áustria, Prússia, Espanha, uma a uma, as nações caíam ou se aliavam ao seu império. E no auge da sua glória, Napoleão parecia invencível. O seu exército, o Grande Armée, marchava sob bandeiras douradas, e os tambores franceses ecoavam até os confins do mundo conhecido. Ele era o mestre da Europa. Mas o destino, como sempre, cobra caro dos grandes. A Rússia aguardava. Em 1812, Napoleão invadiu o Império Czarista com mais de 600 mil homens. Era o maior exército já reunido na história da Europa. Mas o inimigo não era apenas o exército russo. Era o frio implacável, a fome devastadora e a vastidão do território. Moscou foi conquistada, mas encontrada vazia. Numa tática de terra queimada, os russos incendiaram a própria cidade, negando-lhe a glória da vitória. E quando o general Inverno caiu com toda a sua fúria, Napoleão viu o seu império começar a congelar diante dos seus olhos. Dos mais de 600 mil homens que marcharam para a Rússia, poucos retornaram. A neve branca ficou vermelha de sangue. Mesmo assim, ele voltou a lutar. Derrotado e exilado na pequena ilha de Elba, ele escapou. E, para o espanto do mundo, retornou à França, sozinho, mas com uma nação inteira o esperando. Numa das marchas mais lendárias da história, Napoleão recuperou o poder sem disparar um único tiro. Os soldados enviados para prendê-lo baixaram as armas e gritaram: "Viva o imperador!" Era como se o destino o tivesse escolhido novamente. Mas o tempo dos deuses mortais havia chegado ao fim. Em 1815, nas planícies de Waterloo, na atual Bélgica, o imperador enfrentou o seu fim.
Cercado por exércitos britânicos e prussianos sob o comando do Duque de Wellington e do Marechal Blücher, ele lutou até o último momento com a mesma fúria de quando começou. Mas, naquele dia, até o gênio se rendeu à sorte e à superioridade numérica. Napoleão perdeu. Levado para a remota ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico, ele passou os seus últimos dias cercado pelo oceano, olhando para o horizonte que antes dominara. Ali, sozinho, ele refletia sobre tudo o que conquistou e tudo o que perdeu. Eu não destruí o mundo, dizia ele nas suas memórias. Apenas tentei moldá-lo à minha imagem. E quando a morte finalmente o alcançou, Napoleão Bonaparte já não era apenas um homem. Era uma lenda, o símbolo do poder, da ambição e da queda inevitável de quem desafia os limites do mundo. Hoje, o seu nome ainda ecoa em academias militares, em livros de história e nas bocas daqueles que sonham em conquistar o impossível. Porque Napoleão provou que a glória é uma chama, bela, brilhante, mas como toda chama, consome quem a acende. E assim, o pequeno corso que ousou sonhar com impérios tornou-se eterno. O vento do tempo pode apagar reis e fronteiras, mas a figura de Napoleão Bonaparte jamais será esquecida. Se você gostou de mergulhar nesta história incrível, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais viagens pela história. Muito obrigado por assistir e até a próxima.